Olá, sejam bem-vindos a mais uma terça da conjugalidade por aqui. Existe um momento em que o casal ele para de se ver. E eu não tô falando de briga, de traição, nada disso. Eu tô falando daquela sensação de familiaridade, de eu já conheço o outro, eu já sei como é que funciona. Duas pessoas que têm muita intimidade. Mas será que realmente é intimidade ou é familiaridade? E é justamente a diferença dessas duas coisas que é a raiz de muita coisa que chega no consultório, causando dor e sofrimento nos vínculos, nas relações conjugais. Familiaridade está muito relacionado aos hábitos, sabe? Eu sei o que o outro precisa quando tá doente, ou melhor, eu sei o que faz essa pessoa ficar doente, qual lado da cama que aquela pessoa gosta, como é que essa pessoa reage quando sente raiva. É quase que um saber acumulado que vai criando um mapa do outro, um mapa que a gente vai sentindo que tá dominando cada dia mais. E esse mapa ele é super confortável, porque ele traz pra gente uma segurança, aquela sensação assim de eu sei onde eu tô pisando, eu sei quem é essa pessoa, traz uma sensação de previsibilidade. Mas, como todo mapa, ele é uma representação de um território. E se a gente olha só para o mapa, a gente deixa de olhar para o território. Quando a gente fala de relações, o território é o outro, é o mundo interno do outro, é a vida, as preferências, as transformações. Já a intimidade é uma outra coisa. A intimidade pede que a gente consiga sustentar justamente esse não saber, que gera essa curiosidade, faz com que a gente siga enxergando o outro, querendo saber mais, querendo entender mais. Intimidade exige que a gente suporte não saber completamente. Isso traz angústia às vezes. Isso pode inclusive gerar um nível de ansiedade considerável, mas que é importantíssimo para que você possa continuar curioso sobre quem essa pessoa é agora. Não quem ela já foi e não quem você criou na sua cabeça de que ela é, e quase como uma forma imutável mesmo. Ela é assim, pronto, acabou, já sei, é isso. Intimidade é sobre movimento, familiaridade é estagnação, é permanência. Nesses casos, o casal ele começa a se relacionar com a imagem que construiu do outro e não com a realidade, com o que o outro realmente é. Sabe aquela coisa que acontece assim, de você estar conversando com alguém e você já termina a frase daquela pessoa, ou você fala, não, eu já sei onde é que você quer chegar, naquele tom assim, quase que vou encerrar a conversa por aqui. Isso não é crueldade. Pelo contrário, às vezes é um cuidado que foi se transformando no automatismo, tipo, eu já sei ler você. Só que o efeito do outro lado é, eu não tô sendo vista. Quando esse padrão chega no consultório, é muito difícil que ele venha com esse nome que eu tô dando aqui, né? Familiaridade. Ele chega mais ou menos assim. A gente não se comunica mais, parece que a gente se tornou parceiros de rotina, mas deixamos de ser um casal. Não sinto que ela me entende de verdade. E aí tem uma pergunta que eu me faço enquanto eu tô escutando essas histórias, enquanto eu escuto esses relatos, que é o seguinte: esse casal perdeu a intimidade? Ou esse casal nunca construiu a habilidade de sustentar essa intimidade para além da fase inicial, quando as coisas são mais leves, quando as coisas ainda não têm uma tensão tão grande? Porque justamente a intimidade que se constrói lá no início da relação, onde toda novidade, é gostoso descobrir o outro, é diferente da intimidade que se constrói ao longo da relação, que exige um esforço ativo para se manter ao longo do tempo. Enquanto o primeiro tipo de intimidade, aquele lá do início da relação, acontece quase sem esforço, o segundo tipo de intimidade precisa ser uma escolha diária. E quando a gente muda essa percepção, o nosso olhar clínico e a forma como a gente vai atuar com esses casais também se transforma. E se a gente for descer mais uma camada, pensando na estrutura da relação, já com um olhar sistêmico, a gente vai percebendo que essa intimidade que não aprofunda, que não vai para uma segunda etapa, para um segundo lugar de maior maturidade emocional, geralmente tem uma função no vínculo. Pode ser uma função de proteção, por exemplo. Se eu não me exponho, eu não me machuco. Então seria essa função de proteção. Ou então uma função de lealdade. Aprendi em algum lugar da minha história que aproximar demais pode ser perigoso. Ou às vezes até exaustão, tipo, construímos tanto juntos que não me sobra energia para a gente conseguir construir mais, para a gente seguir adiante. Identificar o significado daquilo para aquele casal em específico é parte do trabalho terapêutico, justamente para que o casal possa nomear, não para que a gente resolva, mas o casal nomeia e a partir daí pode decidir o que vai fazer com isso. Intimidade
não é o estado natural de uma relação longa, é uma prática que precisa ser cultivada, é uma habilidade a ser desenvolvida em conjunto. É justamente a capacidade de continuar perguntando mesmo quando você acha que já sabe a resposta. É a capacidade de poder entrar em novos papéis dentro da relação, mesmo sendo mais confortável ficar num papel que já lhe convém, que você conhece, que você já está acostumado. Eu acho que tem uma pergunta que vale muito a pena a gente fazer. Seja você dentro de uma relação fazer para você mesmo, tá? Ou você, terapeuta de casal, fazer para esse casal que você acompanha ou para esse paciente, que é a seguinte: você ainda enxerga essa pessoa ou você tá vendo um mapa que você construiu dela ao longo desses anos, ao longo desse tempo? Se você é psicóloga e esse vídeo fez sentido para você, é justamente esse tipo de tema, de assunto que a gente aborda no Cartografia dos Vínculos, que é um grupo de estudos contínuo, um grupo de formação, onde a gente aprofunda o olhar sobre as dinâmicas conjugais, com uma leitura tanto da técnica quanto um olhar prático para os estudos de casos. Se faz sentido para você, entre em contato comigo que eu te explico melhor como é que você pode fazer parte desse espaço tão dinâmico e tão rico em trocas com outros profissionais. Essa foi mais uma terça da conjugalidade. Te espero na próxima semana para a gente voltar a falar sobre temas de casal, sobre relacionamentos e sobre como construir vínculos que são lugares seguros para se habitar. Te vejo semana que vem. Tchau!